Mas eu queria que você falasse um pouco de prática mesmo. O que as principais aplicações aí de IA para marketing? Legal. Então, pensando em marketing ali, né, nos 4 P's, então quando a gente pensa em produto, e depois acho que faz sentido a gente abrir alguns exemplos com mais densidade, né, mas falando de modo geral, então quando a gente pensa em produto, essa parte de dados de mercado, né, para a gente entender aí as questões de como trazer nosso Uma produto. pausa, que você está voltando a falar de 4P, então significa que essas coisas se juntam. Total, sempre, o tempo todo. Pensando que no marketing, acho que o pilar principal é isso, de novo, são pessoas. E aí, com os 4 P's aqui, né? Uhum. Então, para produto, a parte de design, a gente vai falar de praça. Hoje tem, de novo, né? Escalou muito as oportunidades onde a gente pode usar os canais. Então, de que forma a IA pode nos ajudar a tomar essas decisões, automatizar algumas coisas também. Preço. Hoje está muito mais simples, e aqui vamos pensar em varejo, que às vezes tem o produto em vários canais na praça, né? E aí, como atualizar esses preços em tempo real e com assertividade, né? Não deixando nada aí de fora. A IA também tem um papel aí. Verdade. E aí na parte da promoção, né? Porque eu acho que a parte da promoção, da comunicação, no fim, a gente vê que é onde hoje, no momento, a turma do marketing ainda está mais apegada. Verdade. Né? Sim. Então. Até porque a promoção com as redes sociais ela ampliou, né? Muito, muito. E no fim, isso também dá. Que daí é curioso, né, aqui, porque as pessoas falam assim, legal, porque agora então com a IA facilitou. Para a galera do marketing, o momento real, ela não facilitou, porque, de novo, antes da IA, tem essa coisa da estratégia. E aí, semana passada eu estava num evento aqui da Expo Gestão, né, nós estávamos lá, e tinha uma das palestrantes, onde ela até comentou um termo que eu achei que fez sentido, que ela disse que parece que as coisas se esfarelaram, assim, sabe? Tá tudo muito fragmentado. Verdade. E tu olha para aquilo tudo e fala, nossa, e agora, né? Então, essa parte da comunicação, a gente ainda percebe que é o principal uso hoje da IA no marketing das empresas, porque, obviamente, a IA ajuda a fazer planejamento. Vamos pensar num planejamento de pautas aqui para os meus conteúdos do blog. Nossa, eu uso muito para fazer pauta. Então, para os conteúdos de LinkedIn, né, para te ajudar a trazer insights, muitas vezes para fazer um rascunho também. Eu acho que para revisar, acho que tudo isso faz sentido. Porém, a gente não pode perder essa coisa daquilo que é a nossa essência. Sim. Ou minha, ou tua, lá no LinkedIn com as publicações. Sim. Ou da nossa marca, né? Verdade. Isso a IA não vai fazer, não nesse momento ainda ela não faz por nós, né? A gente tem que trazer essa questão da humanização para dentro, sob pena de acontecer o que parece que já está acontecendo, que é os conteúdos ficarem tudo iguais. Sim, muito. As imagens dá para nitidamente, né? Dá para perceber que é feito ali por uma inteligência artificial. O texto, às vezes, muito perfeito, né? A imperfeição é importante. Aqui com os conteúdos, a gente tava brincando, antes da gente entrar aqui, eu precisei gravar um videozinho aqui. E até o pessoal falou, pô, pela primeira vez que eu tô vendo você repetir, porque deu um errinho ali. Eu geralmente não gosto de repetir o conteúdo quando eu vou fazer, principalmente quando ele é curto. Porque eu entendo que o erro, ele deixa o conteúdo mais vida real, assim, sabe? E eu acho que é um cuidado que os produtores de marketing, produtores têm que cuidarem um pouco, na minha opinião, daí é só opinião pessoal. Faz sentido, e até porque numa conversa genuína aqui, a gente não é um robô que sai tudo aqui. Sim. A gente pensa, fala, ups, eu acho que esse é o processo natural, né? Mas então, o que a gente percebe é isso. E sim, vai continuar acontecendo, acho que faz parte, né? A gente vai ter aí um universo gigante de conteúdo muito similar, muito parecido. E vai ter aquele que realmente vai fazer diferença, que passa por essa coisa da consistência, né? A gente até estava falando disso aqui do teu programa, né? Você está 7 anos, então tu sabes o quanto a consistência leva a uma performance melhor também. A gente vai evoluindo à medida que faz, né? Sim. Então isso é necessário. Mas aí para conteúdo, obviamente a gente vê que para qualquer tipo de formato, mas não só o conteúdo escrito, né? Eu recentemente participei de uma
palestra onde tinha um CEO de uma empresa que ele fica até aqui na Softville, eu não lembro o nome agora, até tô devendo isso para uma outra pessoa, talvez tu vai me ajudar a lembrar no momento que eu contar aqui o contexto. A empresa dele tem uma solução de IA que eu fiquei bem impressionada, que é assim, vai pegar um produto, a tua jaqueta aqui, tua jaqueta jeans. Não precisa mais do modelo, né? Do espaço, do estúdio. Então, empresas como Hering, Farm, que foi os exemplos que ele trouxe, que antigamente precisavam separar uma semana para fazer as campanhas, modelos, fotógrafos, diretor de arte, iluminação, videomaker. Sim, eu sei o nome da empresa, eu já falo, pode seguir. Ótimo, obrigado que vai me ajudar, que eu estou devendo para uma pessoa essa informação. Então, precisavam antes ter um estúdio com uma galera trabalhando, às vezes ali mais de 50 pessoas, levavam semanas para aquilo ficar pronto e subir para o ambiente digital. E agora, é assim, é uma foto. E a partir da foto, eles conseguem fazer as imagens. Futuriza. Ótimo. Eles fazem a imagem, mas Romualdo, não só a imagem, eles fazem os vídeos. Eu vi isso ao vivo. Assim, o vídeo em movimento dos modelos usando os produtos. Olha o que isso representa de redução de custo, né? Então, esse aumento da produtividade, redução de custo e redução de tempo, porque isso para as empresas de fashion é muito importante, porque, enfim, é o que faz diferença no resultado do negócio. Com certeza. E é uma... Eu vou depois achar o nome, eu deixo aí. Mas é uma empresa que está assim aqui, aqui, né? na Softville. Inclusive a Milena, o Felipe, conheço eles. Realmente, eles até receberam aporte e tudo mais. Isso. Não, é um projeto super bacana. Bem diferenciado. E que traz ganhos reais, né? E não é só isso, né? Acho que essa parte falando ainda de conteúdo, acho que é legal falar que, por exemplo, a questão de você criar uma persona, um personagem que representa a tua empresa, totalmente virtual. Ou seja, olha para o marketing também o ganho que é isso. Tu não depender mais, às vezes, de um executivo da empresa para gravar o vídeo. Então, tu vai lá e constrói uma persona com a cara da empresa, no tom de voz da empresa. Tu melhora ela o tempo todo, muito mais rápido. Ela está disponível para ti a qualquer momento. Verdade. E tu não tem custo com isso. Então, assim, isso nos trouxe para um outro momento, né? Total. Eu vi agora recente uma EduTech que tem os professores totalmente virtuais de uma grande instituição de ensino e gravam conteúdo o tempo todo numa super velocidade, ajustam, né? Corrigem numa velocidade que nunca se imaginou. E, de novo, o que isso representa nos custos? Não, ganho de eficiência absurdo. Até aproveitando aqui, queria que você falasse ainda eu vou seguir nesse tema, produção de conteúdo, né? A gente fala do chat GPT, por lá a gente dá para otimizar texto, ideias criativas, teste AB, por aí vai. Tem hoje também a possibilidade de até ferramentas já fazendo vídeo, você está falando aqui da redução de custo, né? Você acha que os profissionais de marketing já começaram a se aproximar de fato dessas ferramentas? Você já vê isso acontecendo? Ou ainda tem esse distanciamento, ainda eles estão... Eu acho que eles ainda têm muita dificuldade. De novo, por quê? Porque hoje são milhares de ferramentas. Todo dia surge uma. Isso. E aí acontece o quê que a gente percebe? Aí vem a ansiedade, porque eles querem testar essas ferramentas. Mas aí a pergunta mas por que tu quer testar essa e não aquela, né? Onde é que a gente quer chegar? Então, acho que o que falta aqui, que nos parece, é olhar para essa questão de entender que a ferramenta, ela é um copiloto, na verdade, ela é um assistente, mas antes disso a gente tem esse desafio. Eu acho que hoje é um desafio que é mais difícil, às vezes, para as pessoas, que é fazer as perguntas certas, entender por que a gente vai buscar as ferramentas. E aí passa por outra coisa também, que eu acho que a gente está perdendo muito e que tem a ver com isso, que é assim, conversar com as pessoas, né? Nossa, muito.
tá nos eventos. Nossa. A troca, o presencial, o olho no olho, é aqui Não, que eu a sou gente suspeito de aprende. falar isso. Aliás, de falar de evento, que tá assistindo a gente, ainda dentro do mês de junho, a gente vai estar com um evento lá em Campinas, o Meetup B34, por exemplo, né? Até pedir pra galera deixar aí o convite. Que Esse é massa. um tipo de iniciativa que a gente faz, que parece meio que na contramão, mas a galera super ama ir nos eventos se conectarem. Olha que louco, né? Que bom. Engraçado. Então, eu acho que esses profissionais que estão em movimento, de Uhum. fato, eles estão ganhando, porque no momento em que a gente está aqui trocando essas ideias, né, eu estou aprendendo com as experiências práticas do outro. Sim, com Então, certeza. participar dessas comunidades, que sejam em eventos, né, nesses contextos onde isso de fato está acontecendo, nos ajuda a acelerar esse aprendizado e Mitigar erro aplicação. também, né? Muito, Porque muito. tem muito isso. A gente está numa cidade aqui muito legal em termos de tecnologia, né? A gente está em Joinville, então a gente se depara com muita tecnologia muito rápida. Teve uma época aqui na cidade que a gente teve muito, na minha opinião, erro de empresas que queriam copiar outra, que era muito cool e ela não estava pronta. E às vezes acontece isso, né? De você, estão falando muito daquela ferramenta e eu vou lá, fico imerso, mas eu não percebo que existem outras possibilidades, né? Uhum. A gente tá falando, fala muito de chat GPT, né? Por exemplo, eu falei aqui da ferramenta que a gente criou, que é um conector com o GPT Maker, que é uma ferramenta para criar agente. E para nós aqui, fazendo o teste, sem querer aprofundar, a gente entendeu que a LLM da Anthropic Cloud foi muito melhor do que a do OpenAI. Olha que maluco. Massa. E se a gente não tivesse esse cuidado de testar aí atrás, a gente poderia ter ficado ali e não ter o ganho que a gente queria. Uhum. Então tem que testar, tem que ouvir, tem que buscar, sabe? Eu concordo muito com você.